E seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa playlist Cedra Explicado. Nessa aula nós vamos falar sobre modelos matemáticos para análise de diodos. Fique até o final do vídeo para você saber quais são esses modelos, os principais, e quando aplicá-los. O primeiro modelo que eu tenho para apresentar a vocês é o modelo exponencial. E aí, além do modelo exponencial, a gente vai fazer um processo de iteração. Um processo de iteração é o seguinte: você tem alguns dados, algumas informações, e aí você tem algum método, você tem algum cálculo, você tem alguma fórmula. Beleza. Você tem a fórmula aqui, e aí, primeiro momento, claro, você vai pegar esses dados e inserir na fórmula. E vai coletar algumas informações, vai obter alguns resultados. Esses resultados aqui que você obtiver, você vai realimentar a fórmula. Você vai pegar esses resultados e jogar na fórmula novamente, para obter outros valores, que aí serão um pouco diferentes dos resultados anteriores. E aí você faz isso repetidas vezes. Você faz um processo de iteração mesmo, de realimentar a fórmula com os valores anteriores. Por quê? Qual que é a ideia? Esse processo aqui, esse método, é para você obter uma precisão nos dados. A gente vê muito isso na disciplina de métodos numéricos aplicados. É um processo, tem vários métodos lá para a gente, qual é o objetivo deles? Obter precisão nos valores. E uma outra forma da gente saber se aquele valor está já razoavelmente aceitável é comparar o resultado atual com o resultado anterior. Se a diferença for muito pouca, se o erro percentual, por assim dizer, ou em termos de porcentagem, se a diferença for muito pouca, aí a gente já pode parar com esse processo de iteração, porque a gente já está chegando em um valor aceitável. A ideia é para circuitos e para projetos bem específicos de precisão, obter uma boa precisão nos dados que a gente está trabalhando. E aí a gente faz esse processo de iteração para chegar a valores mais precisos, porque às vezes a gente quer, sei lá, pegar uma variação de microvolts, microamperes, alguma coisa assim. Para esse modelo exponencial aqui, a gente não vai fazer tantas iterações, eu vou apresentar pelo menos duas, apenas duas, para a gente ver, né, e para vocês também fazer a comparação com o resultado atual e o resultado anterior. E já vamos para um exercício, praticar essa ideia. Determine os valores da corrente ID e da tensão VD para o circuito da figura abaixo, com VDD igual a 5 volts e R igual a 1 kΩ. Suponha que a corrente do diodo seja de 1 mA para uma tensão de 0,7 volts e que a queda de tensão varia de 0,1 volt para cada década de variação na corrente. Bom, primeiro a gente vai trabalhar com a seguinte fórmula. Vou pegar aqui. Vamos fazer aquela fórmula da variação de tensão, né, que eu apresentei para vocês na aula anterior. Caso vocês não tenham visto, no final dessa aula, vocês concluem essa aula, no final da aula eu vou deixar um card, né, uma tela final para vocês clicarem lá e dar uma olhada, na qual nós falamos sobre a curva característica do diodo, na qual eu apresento todas as regiões, todas as 3 regiões, apresento suas características e também nós temos alguns exercícios lá para a gente praticar as ideias. Bom, vai ser V2 menos V1, N vezes 2,3 vezes a tensão térmica, logaritmo de I2 dividido por I1. Pronto. Nossos dados aqui, o que a gente tem? Nosso objetivo é obter V2 e a corrente I2. O que a gente já tem é a tensão V1, que a gente vai adotar como valor 0,7, e a corrente I1, na verdade a corrente I2 a gente vai determinar agora. A corrente I1, o nosso objetivo nessa forma aqui é determinar a V2. A corrente 1 vai ser 1 mA. Então, 1 mA para 0,7 volts. Aí eu quero saber, eu vou determinar a corrente agora, qual será a correspondente diferença de potencial. Igual a gente fez na aula anterior, comecei lá o exemplo. V2, tá, eu tenho uma tensão V1, em relação a ela eu tenho um determinado valor de corrente. Aí eu vou chamar de 1. Agora V2, qual vai ser o valor correspondente da corrente nesse caso? Ou seja, eu quero determinar I2. Aí a gente faz essa comparação. E aí a gente obtém a diferença de tensão. Bom, a corrente 2, a gente já começa definindo assim, ó. Vamos fazer uma diferença de potencial. Aqui tem 0,7 volts, né, como queda. Então, a corrente 2 vai ser essa diferença de potencial
0,7 dividido por 1 kΩ. E aí, como resultado, a gente vai obter o quê? 4,3 mA. Essa aqui vai ser a nossa corrente I2. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Pronto, agora vamos jogar lá na fórmula. Esse aqui vai ser o primeiro processo de iteração. V2, aí no caso, como a gente quer o V2, eu passo V1 para o outro lado e vai ficar positivo. Outra coisa é que o enunciado diz a queda de tensão varia de 0,1 volts para cada década de variação na corrente. Quer dizer o quê? Que essa variação aqui, conforme eu também falei na aula anterior, essa variação aqui vai ser de 1 volt por década. Década de variação da corrente. Década seria incrementos, vamos dizer, de potência de 10. Acho que é assim que a gente poderia falar. Por exemplo, houve um aumento de 2 décadas na corrente. Quer dizer que a corrente vezes 10 elevado ao quadrado. Então, o incremento, tipo assim, multiplicou por 100. Incremento de 3, 1000, essas coisas. Bom, voltando. V2 ali vai ser 0,1, né? Logaritmo. I2 é 4,3 vezes 10 elevado a menos 3. A corrente 1 é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Mais V1. V1, no caso, é 0,7 volts. Ao fazer essa operação aqui, a gente faz assim, 0,1 vezes logaritmo, aí entre parênteses ali a gente cancela e faz 4,3 dividido por 1, né? Então vai ser simplesmente logaritmo de 4,3 mais 0,7. O resultado vai ser o quê? Vou colocar 3 casas decimais, 0,763 volts. Pronto, aí a gente obtém essas duas informações, a corrente 2 e a corrente I1. Agora, esses valores aqui, na próxima interação, que foi a primeira, na segunda interação, aí eles passam a ser os valores de V1 e I1. Então, eu quero determinar o novo I2, por assim dizer. Eu venho com 5 menos a nova queda de tensão, que é 0,763, dividido pelo valor de resistência. O valor do resistor, né, que é 1 kΩ. Aí, novamente, a gente vai ter um outro valor de corrente. 5 menos 736, ou 763, dividido por 1 kΩ. Vai dar aqui 237 miliamperes. Pronto. Novamente, vamos pegar ali o novo valor de V2. 0,1 logaritmo. O I2 agora é esse aqui, ó. 4,237 no numerador, no denominador, melhor dizendo, foi o valor que a gente obteve anteriormente, né, que é o 4,3. 4,3 mais a queda de tensão, 0,763. 0,1 vezes logaritmo numerador 4,237 dividido por 4,3 mais 0,763. O valor resultante 0,762 volts. É um valor razoável, é uma aproximação bem interessante, bem razoável, bem coerente. Então a gente pode parar por aqui, mas a gente poderia continuar, né, e obter uma precisão. Mas a diferença entre o primeiro e o segundo é, né, na ordem aqui, ó, de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Essa aqui é a diferença entre eles. Então já é bem, para aplicações, depende, né, claro, mas para uma aplicação simples e uma aproximação desse modelo já é bem interessante. Esse tipo de abordagem aqui, esse modelo exponencial, ele é útil para aplicações de precisão, que a gente precisa de valores mais precisos. De modo geral, a gente não utiliza muito. Depende da aplicação. Se ela exigir uma precisão maior, aí é necessário a gente utilizar esse modelo exponencial aqui para a gente ter mais certeza dos valores. Mas para aplicações simples,
não necessariamente a gente precisa aplicar esse valor, esse modelo aqui. Agora vamos falar dos segmentos lineares. Segmentos lineares, eles trabalham muito com a ideia de resistência de bateria. Nós temos lá uma pilha, ele tem a sua queda de tensão e ele tem a sua resistência interna. A ideia do diodo, trabalhando com segmentos lineares, é mais ou menos essa também. Ele vai ter o diodo ideal é aquele na qual a queda de tensão é zero, é nula. Ele vai ter uma pequena queda de tensão, tipo assim, a tensão, vamos dizer, fundamental dele, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e ele vai ter uma pequena resistência própria do material. Todos os materiais eles apresentam uma resistência. E nesse caso, a resistência interna do diodo, ela também é chamada de resistência dinâmica, ela é considerada nos cálculos. A gente considera ela como um fator ali para determinar a queda de tensão e também o valor da corrente do circuito na qual ele está presente. E aí os segmentos lineares, a corrente é zero para a tensão menor, que é a tensão, vamos dizer, fundamental do diodo, e a corrente do diodo ela vai ser maior que zero se a queda de tensão sobre ele for maior que essa, vamos dizer, tensão fundamental. Repita a questão anterior utilizando o modelo dos segmentos lineares, cujos parâmetros são VD0 é igual a 0,65 volts, resistência dinâmica é igual a 20 ohms. Observe que as características representadas são as mesmas. No caso, corrente de 1 mA para 0,7 volts e 0,1 volt para cada década de variação da corrente. No caso, 1 mA para 0,7 volts e a variação de 1 volt por década. Então a corrente do diodo, que vai ser a corrente do circuito também, ela é definida como, vou colocar assim, ID 5 menos a queda de tensão, vamos dizer, fundamental, que é 0,65, dividido pela soma das resistências, que nós temos ali 1 kΩ, que é 1000, mais o 20 da resistência dinâmica do diodo. E o valor resultante é 4,26 mA. Com essa informação, a gente consegue determinar a tensão nos terminais do diodo. Aqui, ó, tem a diferença de potencial aqui. Como se fosse a gente vir com o multímetro e determinar qual é a tensão do diodo, considerando a sua tensão, vamos dizer, fundamental e também a sua queda de tensão em função da sua resistência dinâmica. O cálculo vai ser isso aqui, ó, tensão fundamental mais a queda de tensão sobre o diodo, sobre sua resistência interna, resistência dinâmica também, corrente ID. Fazendo a substituição aqui, 0,65 mais 20 vezes a corrente, que é 4,26, 10 elevado a menos 3. Vamos fazer o cálculo para chegar ao valor dessa tensão. E aí, a queda de tensão, vamos dizer, externa do diodo vai ser o quê? 0,735 volts. Essa aqui é a queda de tensão e é o modelo aplicado, né, utilizando os segmentos lineares, na qual o principal ponto é considerar também a resistência dinâmica, a resistência interna, né, que a gente chama também de resistência dinâmica do diodo. Então, para aplicações que envolvem esse conceito da resistência de bateria, né, que é considerar a resistência interna daquele componente, é bem interessante para a gente ter uma outra forma da gente calcular, né, a corrente que circula pelo circuito, inserir um fator a mais para a gente ter um valor um pouco mais próximo, vamos dizer, da realidade, um valor um pouco mais preciso da corrente que circula pelo circuito. Bom, o modelo da queda constante, ele é bem simples. A gente considera que o diodo ele vai apresentar uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, nós teríamos qual o valor da corrente que circula pelo circuito? 5 volts menos a queda de tensão dele, no caso é 0,7 volts, divididos por 1 kΩ. Que aí, no caso, como a gente já fez o cálculo anteriormente, 4,3 mA. Ele considera esse valor de queda de tensão do diodo, diferença de potencial aqui. O diodo ideal mais a sua queda de tensão fundamental, nós temos ali o valor de 0,7 volts. É um modelo bem básico e útil para a maioria das aplicações. Quando você vai desenvolver um pequeno circuito, uma pequena aplicação, é interessante trabalhar com esse modelo porque ele otimiza o seu tempo, né? Agiliza. E você não precisa, vamos dizer, ser perfeccionista nos valores,
porque o modelo exponencial ele é meio que trabalhar com perfeccionismo, é meio que realmente dar mais precisão. Mas para a maioria das aplicações simples, é uma precisão desnecessária muitas das vezes. Se não for um circuito de precisão, se não for um circuito que trabalha com pequenos sinais, acho que não é interessante trabalhar com modelo exponencial. O modelo modelo da queda constante, ele é interessante para a maioria das aplicações simples, na qual a gente só precisa considerar, a gente pode dar margem para a variação, dar margem para o erro. A tolerância é um pouco maior. Então a queda constante ela é mais interessante para essas aplicações, ela otimiza o nosso tempo de análise. E o modelo ideal é aquele na qual a queda de tensão do diodo é zero. Tipo assim, ele não vai ter uma queda de tensão quando o circuito estiver em funcionamento, circuito fechado, e a corrente estiver circulando nesse sentido por ele. Quando a corrente estiver, vamos dizer, o diodo estiver em condução, ele não vai apresentar nenhuma queda de tensão, ele vai ser considerado um curto-circuito. Então, nesse caso, a corrente seria o quê? 5 volts dividido por 1 kΩ. Seria o quê? 5 miliamperes. Esse modelo ideal, ele é, acho que não tem necessidade de utilizar ele tanto, só se for considerado, por exemplo, em questões, em alguma coisa assim de você vai resolver uma prova de concurso, ele vai te dizer, o diodo é considerado, tipo assim, o circuito considerando o modelo ideal do diodo. Inclusive, aqui no canal nós temos uma playlist focada em resolução de questões de engenharia elétrica para concurso público. Então lá nessa playlist, semanalmente, 2 aulas por semana pelo menos, eu estou apresentando algumas questões e eu estou resolvendo junto com vocês. São vários conteúdos, né? Vários temas, como é que se diz? São vários temas de engenharia. São vários temas que a gente está resolvendo lá. Circuitos elétricos, eletrônica digital, eletrônica analógica, sistemas de controle também. Então dá uma olhada lá. Lembrando que as aulas são publicadas todas as terças e quintas às 18 horas. E aí, nesses casos aí, você falando que é modelo ideal, então você já considera que a queda de tensão do diodo é 0 volts. Mas, de modo geral, quando você vai fazer um circuito, você vai desenvolver uma aplicação, ou simplesmente você precisa resolver uma questão que não fala de um modelo ideal, geralmente, no caso de uma questão, ela vai apresentar a queda de tensão típica do diodo, que é 0,7 volts para o diodo de silício. Mas quando você vai fazer uma aplicação aqui, um pequeno exercício, você quer desenvolver um circuitinho que você está precisando e tal, você vai dimensionar os componentes, contemplar ali, considerar quedas de tensão, valores de corrente, é interessante você utilizar o modelo da queda constante, que aí tem um valor mínimo, né? O diodo, todo componente ele vai ter uma pequena queda de tensão por conta da sua resistência interna. Mas no caso do diodo, ele vai representar uma queda de tensão meio que constante, né, de entre 0,6 a 0,8 volts, né, o diodo no modo de condução. Então, já é interessante para você desenvolver, né, e aplicar esse modelo da queda constante. E para encerrar nossa aula, eu vou deixar uma pequena tarefa para vocês. Deixe aí nos comentários, resuma em uma linha cada um desses modelos. Modelo exponencial, o modelo dos segmentos lineares, da queda de tensão e o diodo ideal. Essa aqui é a aula que eu falo sobre a curva característica do diodo. Lá eu explico cada uma das regiões e apresento exercícios para vocês. E essa aqui é a playlist Cedra Explicado, na qual eu trago vários conteúdos que eu estou revisando e também aprendendo sobre microeletrônica utilizando esse livro como base. Estou te esperando nesse vídeo ou nessa playlist. Até a próxima!